Quem fala é o professor Luiz, espero que todos estejam bem. Nosso tema de hoje é da nossa aula, né? Nós vamos iniciar um tema, vai ser tema de algumas aulas aí. Nós vamos estudar, pessoal, os Jogos Olímpicos, tá bom? De várias de suas vertentes. Então hoje o nosso subtema vai ser o Olimpismo e os Jogos da Antiguidade, tá bom? Então vamos nessa, galera. Pessoal, primeiro, vamos definir aqui o que é o olimpismo, o que quer dizer esse tema, tá? Esse tema, pessoal, refere-se a um conjunto de valores pedagógicos e filosóficos, certo? É, e esse tema ele é ligado ao movimento olímpico, a título de curiosidade para vocês, de conhecimento. O que é o movimento olímpico? É o movimento das federações, das confederações olímpicas, né? Da Federação Olímpica Brasileira, né? De Jogos Olímpicos, enfim, de outros países. Esse conjunto de federações formam as confederações, né? É, e também tá ligado ao COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, tá joia? E pessoal, esse termo não é ligado então somente aos Jogos Olímpicos, que são as competições em si, mas sim a esse conjunto de federações, de entidades reguladoras, tá? Que cercam aí os Jogos Olímpicos. Então aí tem os valores pedagógicos das competições, a parte filosófica, né? Os objetivos é, que tentam ser implementados durante os Jogos Olímpicos, tá bom? Esse então é um conceito de olimpismo. Pessoal, o olimpismo, né, foi criado, na verdade, o movimento olímpico como um todo foi criado pelo Barão de Coubertin. O nome do Barão de Coubertin é Pierre de Freyde, né? Um nome francês, mas ele era popularmente conhecido como Barão de Coubertin, certo? E esse Barão de Coubertin, pessoal, ele era um historiador, um pedagogo francês, então um cara que estudava educação, né? Ele estudava muito a função do esporte, né? Ele voltado à educação. É, e ele percebeu, pessoal, e ele, na verdade, ele tinha uma máxima, né? Ele, naquela época, muitos e muitos anos atrás, ele já pensava que o mais importante nas competições não eram as vitórias, mas sim a disputa, o poder participar da disputa, dos jogos, enfim. Então é dele que a gente pode tirar a máxima que a gente vê falar até os dias de hoje, que o importante não é ganhar, o importante é participar. Então isso tudo começou com o Barão de Coubertin, certo? E ele, pessoal, ele viajou o mundo, né? Como eu já falei anteriormente, é um historiador, um professor, um estudioso e passou a estudar o esporte, né? Ele viajou o mundo, pessoal, todos os continentes, para ver como cada continente lidava com o fenômeno esportivo, como que o esporte se manifestava em diferentes lugares do mundo. E o que ele percebeu? Ele percebeu que cada lugar tinha suas características próprias, mas que no todo, né, o esporte tratava-se de uma linguagem universal, que era possível todo mundo competir através do esporte, porque basicamente o esporte era igual, salvo uma outra diferença de conceito, de cultura de um país para o outro, mas o esporte era uma forma universal de que dava para unir, para unificar os países, né? Então ele criou aí esse termo do olimpismo com essa ideia de unificar, de unir os povos. Então aí vocês estão vendo os anéis olímpicos e os anéis representam isso, os continentes e a união entre eles, certo? Essa era a ideia principal aí do Barão de Coubertin, certo? Um cara super estudioso que já acreditava no esporte como forma de educação, forma de união dos povos, a importância do esporte para a saúde, um cara visionário, né? Pensava muito além do tempo dele. Então, turma, agora a gente vai falar dos jogos da antiguidade, né? Algumas curiosidades dos jogos da antiguidade, como era no passado, antes da era moderna e dos Jogos Olímpicos.
E esses jogos, pessoal, eles começaram na Grécia, certo? Na Grécia Antiga. E turma, era o seguinte, a gente não tem uma data, não existe um registro, né? Um registro acadêmico, alguma publicação que comprove a data específica, certo? Do início dos jogos. É, o que é constatado, o que é provado cientificamente, é que esses jogos aconteciam e eles aconteciam com o objetivo de homenagear deuses e heróis daquela época, certo? Então, esses jogos aconteciam, havia manifestações esportivas, competições para homenagear os deuses, certo? E heróis. Quem são esses heróis? Eram muitas das vezes os próprios participantes que conseguiam feitos incríveis, recordes até então inalcançáveis para a época. Essas pessoas se tornavam heróis e passavam a ser homenageadas durante esses jogos. E turminha, dessa época a gente tem a seguinte frase que até hoje em dia a gente ouve, né? Que mostra bem a dimensão que naquela época os jogos da antiguidade davam para a importância da beleza física, do corpo bem condicionado fisicamente, certo? Então eles falavam o seguinte: não há educação sem esporte. Olha que frase interessante. Eles já acreditavam no esporte como uma forma é, te auxiliar, um instrumento muito útil para auxiliar na educação, certo? Então, ó, não há educação sem esporte, não há beleza sem esporte. Apenas um homem educado fisicamente é verdadeiramente educado e, portanto, belo. Então, ou seja, eles acreditavam nisso, que o grande esportista, ou a pessoa que se treinava, que se dedicava, é, que gostava do esporte, né, de praticá-lo e tal, que conseguia feitos incríveis, era o ideal de pessoa, né, o ideal a ser seguido. A beleza física, né, o corpo atlético do homem, da mulher, né? Então, nessa época já surgiram esses tipos de pensamento, que às vezes a gente vê até nos dias de hoje. Nós já falamos disso em algumas aulas passadas, tá? E principalmente a primeira frase, do tanto que eles davam importância para o esporte como um instrumento de educação. E pessoal, dessa frase a gente pode também tirar outra que é bem famosa, que eu acredito que muitos já ouviram, que é o seguinte: mens sana in corpore sano, que é o seguinte, uma mente sã e um corpo são. Essa frase é de um pensador, certo? Juvenal. E é o seguinte, o que essa frase remete? Se eu só tenho um corpo são, aliás, eu só tenho uma mente sã se eu tiver um corpo são, ou seja, um corpo em bom estado, sadio, que pratica esporte, enfim, e vice-versa também. Eu só vou ter um corpo legal se a minha mente estiver boa. Então, mostra aí como naquela época o pessoal pensava muito além do seu tempo. Alguns termos hoje já caíram, né? Alguns termos hoje já estão até ultrapassados, mas a gente vê que para a época que foram ditas essas frases, eram frases muito modernas, certo? E pessoal, uma curiosidade aqui é o seguinte: nesses jogos da antiguidade, há muitos e muitos anos atrás, é que surgiu o calendário olímpico. O que é o calendário olímpico? Esse intervalo que a gente tem de 4 em 4 anos entre a realização dos jogos. Isso foi criado nessa Grécia antiga, nos jogos da antiguidade. Por que eles criaram isso? Os gregos criaram, pessoal, para perceber, porque eles perceberam que quando eles não organizavam bem o calendário, faziam os jogos com um período muito curto ou muito longo, os atletas perdiam foco, perdiam a capacidade de treinamento, ou alguns não podiam participar, certo? Por algum motivo da época. Então, o que eles faziam? Eles marcavam esse intervalo de 4 em 4 anos entre as competições, para que todos os atletas pudessem participar e estar no seu melhor nível de performance. Muito interessante, né, turma? Se a gente pensar que isso aconteceu há vários anos atrás, onde a ciência não tinha tanto esse poder, né?
Então, o pessoal era muito visionário para a época. Pessoal, a respeito dessas curiosidades, eu vou deixar uma foto anexada junto com essa aula para vocês terem acesso a algumas regras desses jogos da antiguidade, tá? Mas a título de curiosidade mesmo, tem coisas bem interessantes lá, que umas a gente vê que são hoje para nós soa como um completo absurdo e outras que não. Hoje a gente vê que elas simplesmente foram adaptadas para a nossa realidade hoje em dia, mas seguem o mesmo modelo, certo? De muitos e muitos anos atrás. Pessoal, aqui a referência que eu usei, né? Nós vamos estudar bastante esses livros aí nas próximas aulas. Esse livro, eu deixei a foto dele hoje porque é a primeira vez que eu estou colocando. Esse livro, Esporte, Educação e Valores Olímpicos, da Kátia Rubio, certo? É um livro muito interessante que eu tenho aqui e ele vai nos ajudar muito a estudar os Jogos Olímpicos e algumas nuances aí, né, que a gente tem, igual hoje foi o Olimpismo e os Jogos da Antiguidade. Nós vamos ter bastante coisa para trabalhar aí nas próximas aulas e coisas bem interessantes. Acredito que vocês vão gostar muito, que são temas bem atuais. Beleza? Galera, forte abraço. Não deixem de responder a pergunta relacionada à aula, certo? A essa aula no Classroom. Qualquer coisa é só mandar mensagem aí no meu particular. Tá bom? Forte abraço, turma. Até a próxima.